Como é que pode uma poça de lama preta, pegajosa, se tornar o sangue que pulsa nas veias da nossa civilização moderna? Pois é, essa é a história do petróleo, de uma simples curiosidade geológica a uma força que hoje define o nosso futuro. Para a gente entender o poder do petróleo, a nossa história começa de um jeito bem inesperado, sabe? Com um simples passeio. Imagina só, num dia perfeito, a curiosidade nos faz sair daquele caminho de sempre. De repente, sobe aquele cheiro estranho no ar, meio que de asfalto fresco, que leva a uma descoberta. Uma poça de um líquido escuro, viscoso, com umas bolhas subindo bem devagar até a superfície. Parece até coisa de outro mundo. Mas olha, no século XIX, em Los Angeles, encontrar poços de piche naturais assim era até que bem comum. E aí é que tá a grande questão, né? Olhando para aquela poça de piche, quem é que poderia sequer sonhar que aquele material que era basicamente ignorado se tornaria a grande força por trás da civilização moderna? Então, como é que essa substância foi de uma poça de lama para uma fonte de poder global? Bom, a resposta está na primeira grande aplicação que o mundo encontrou para ela. Olha, a relação da humanidade com o petróleo é bem antiga. Ele já era usado há milênios para construir, para iluminar e até em rituais. O próprio Marco Polo já falava da extração comercial dele séculos antes da indústria moderna sequer existir. Mas foi em 1849 que o jogo realmente virou no Ocidente. E aqui está o ponto da virada. Um geólogo canadense, o Abraham Gesner, descobriu como destilar querosene do petróleo. E, de repente, o mundo tinha uma alternativa barata e abundante ao óleo de baleia, que era a principal fonte de luz da época. Essa descoberta criou a primeira grande demanda ocidental pelo óleo cru e deu o pontapé inicial para a indústria que a gente conhece hoje. Bom, se o querosene abriu a porta, pode ter certeza que a próxima invenção arrombou essa porta. A gente vai agora para o próximo grande salto na demanda por petróleo, um salto impulsionado por uma máquina que mudou o mundo para sempre. O motor a combustão interna foi uma verdadeira revolução. E olha que na época existiam outras opções, como carros elétricos e até motores que funcionavam com óleo de amendoim. Mas aí veio a produção em massa do Ford T e mudou tudo. A gasolina, que antes era quase um lixo do processo de fazer querosene, de repente virou o produto mais valioso de todos. Para a gente ter uma ideia da escala dessa transformação, 15 milhões de Fords Modelo T foram parar nas ruas em menos de 20 anos. Pensa só, cada um deles era um consumidor voraz de gasolina. A demanda por petróleo não só cresceu, ela explodiu. Isso redesenhou cidades e mudou completamente o nosso conceito de mobilidade. Só que tinha um problema, né? Como uma demanda tão gigante, aquelas poças de piche e os poços rasinhos não davam mais conta. A era do petróleo fácil, aquele que praticamente brotava do chão, tinha chegado ao fim, e a indústria enfrentou seu primeiro grande desafio. Para continuar abastecendo o mundo, ia ser preciso ir muito mais fundo. E foi aí que começou uma corrida tecnológica simplesmente incrível. A engenharia teve que evoluir de uma forma absurda para encontrar e extrair petróleo de lugares que antes eram considerados totalmente inacessíveis. Para a gente ter um ponto de partida, o primeiro poço comercial perfurado lá em 1859 tinha só 21 metros de profundidade. A tecnologia era bem rudimentar, quase artesanal. Aí a gente dá um salto de pouco mais de um século e pronto, já estávamos perfurando no meio do mar. O primeiro poço offshore comercial do Brasil já chegava a 100 metros de profundidade, um salto tecnológico gigantesco. E hoje? Bom, hoje a história é outra. O poço exploratório Monai, na costa do Espírito Santo, tem uma profundidade total de mais de 7.600 metros. São mais de 2 quilômetros só de água até chegar no fundo do mar. A complexidade e a engenharia para fazer isso são, nossa, impressionantes. Tá, e depois de toda essa engenharia para chegar a quilômetros de profundidade, o que exatamente se encontra lá? O petróleo, na sua essência, é um hidrocarboneto. É como se fosse energia solar antiga armazenada na forma de matéria orgânica que foi se decompondo por milhões e milhões de anos. Sabe aquela história de que o petróleo vem de dinossauros? Então, isso é um mito bem popular. A verdade é ainda mais fascinante. A maior parte do petróleo não vem de répteis gigantes, mas sim de trilhões de algas e plâncton pré-históricos. Ou seja, ironicamente, aquele dinossauro de plástico que fica na prateleira tem muito mais a ver com algas do que com um Tiranossauro Rex. Com tanto esforço para extrair esse recurso, é claro que o petróleo se tornou muito mais do que só um combustível. Ele se tornou uma das commodities mais importantes do mundo, moldando a economia e a política global.
Hoje em dia, a produção está bem concentrada em alguns países-chave. Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita lideram o ranking. Mas outros países como Canadá, Iraque, China, Irã e o próprio Brasil também são produtores gigantescos. E isso, claro, cria um tabuleiro geopolítico extremamente complexo. E o preço do barril reflete toda essa tensão. A variação ao longo das décadas é impressionante. Pensa só, de uns $2 nos anos 70 para mais de $100 em 2008. Ele funciona como um termômetro da estabilidade mundial, onde a oferta, a demanda e os conflitos globais ditam um valor que afeta a vida de todo mundo no planeta. E tudo isso nos leva para a última fronteira. Em um mundo que hoje busca alternativas energéticas e precisa lidar com as mudanças climáticas, existe um continente congelado que guarda um segredo extremamente valioso. Então, o ponto crucial é o seguinte: à medida que as reservas que a gente conhece vão se esgotando e a pressão por energia continua, para onde é que a gente vai olhar agora? A resposta pode estar no lugar mais inóspito da Terra. Atualmente, a Antártida é protegida por uma série de acordos internacionais. O Protocolo de Madrid, por exemplo, baniu a exploração dos recursos de lá até o ano de 2048. Mas essa data está cada vez mais próxima. E por que essa data é tão importante? Por causa deste número. As estimativas sugerem que, sob o gelo da Antártida, podem existir 500 bilhões de barris de petróleo. Para colocar isso em perspectiva, é mais do que as reservas comprovadas da Arábia Saudita e da Venezuela somadas. Um verdadeiro tesouro energético na última fronteira intocada do mundo. E isso nos deixa com a pergunta final. Em 2048, quando o acordo de proteção puder ser revisto, o que a humanidade vai fazer? Vai em busca da última grande reserva de petróleo do planeta? Ou vai escolher preservar a última fronteira verdadeiramente selvagem que nos resta? Essa vai ser a grande decisão da próxima geração.